Bom, hoje o Observatório de Jornalismo vai entrevistar o professor Tomás Espósito Neto. Ele é atualmente professor doutor da Universidade Federal de Grande Dourados, tem experiência na área de ciência política com ênfase em integração regional, conflito, guerra e paz. E ele também é membro, desde 2014, da Rede de Pesquisa em Regionalismo e Política Externa, a REPRE. Então, primeiramente, o Observatório gostaria de agradecer a presença do professor nessa entrevista. E eu vou começar então com a primeira pergunta. Professor, como o senhor entende o cenário latino-americano atual no âmbito das relações fronteiriças entre os países que possuem acordos regionais entre eles e quais os principais desafios para a cooperação descentralizada em âmbitos de fronteira na América Latina hoje? Obrigado pela oportunidade. É uma pergunta muito relevante. Antes de começar, é importante informar que existem diversas fronteiras. Mesmo no âmbito do Brasil, a fronteira do Arco Norte, amazônica, é completamente diferente de uma fronteira do Arco Sul, que é densamente povoada, com fluxos muito complexos e diversos. Tá? Cada fronteira tem uma dinâmica própria e uma dimensão econômico, social e cultural completamente distinta. Respondendo à pergunta, a cooperação e o processo de transfronteirização, como o cruze, que é atravessar a fronteira para trabalhar num lugar ou estudar em outro, ou ser atendido em bens públicos de saúde, educação, entre outros, a despeito dos óbices legais das autoridades centrais, ela continua, ela acontece. Então você tem casos muito interessantes, por exemplo, que prefeitos ligam um para o outro, que as questões são resolvidas de forma muito informal. E isso cria uma dicotomia entre o que acontece nas capitais e o que de fato ocorre nas zonas de fronteira. As principais barreiras e obstáculos, o primeiro delas é legal burocrático. Faltam, no caso sul-americano, acordos de cooperação, um arcabouço jurídico, acordos de cooperação transfronteiriça. E em muitos casos, cooperação ela enfrenta óbices do Ministério Público e mesmo da oposição. Então, recentemente, um prefeito de Ponta Porã quis utilizar umas pedras de cascalho que estavam sobrando do Pedro Juan Cabaleiro e mandou o caminhão buscar. O Ministério Público abriu um processo contra ele porque não é permitido isso. E esse processo foi aberto por um membro da oposição que falou, olha, ele está descumprindo a lei. Mas a minha pergunta é, embora tenha essa questão de descumprimento da lei, todo esse cascalho foi para asfaltar e não houve custo para a prefeitura bairros da periferia. Então, assim, você percebe que existem problemas, como, por exemplo, em alguns lugares, estudantes brasileiros que moram no Paraguai, o ônibus escolar não pode atravessar a rua, que é a fronteira, então não atende uma série de pessoas, ou cria obstáculos. Imagina se, no caso em questão, uma criança portadora de deficiência. Então, algo complicado. Outro aspecto são as percepções das autoridades, elites e governantes. A fronteira normalmente é algo visto como hostil e não como oportunidade. Então, se você pega o caso Brasil-Paraguai, as políticas são feitas a partir de preconceitos e estereotipos. Não há, de fato, grandes estudos sobre isso. Se você mesmo pegar, no caso brasileiro, você vai encontrar muitos americanistas, pessoas que estudam China, África. Agora eu lhe pergunto, quantas pessoas são especialistas em Bolívia? Quantas pessoas são especialistas em Guiana, Peru? São pouquíssimas. É pouquíssimo. E qual é o diálogo dessas pessoas com os centros decisórios? Menor ainda. Então isso cria uma série de desconhecimentos que afetam a dinâmica do dia a dia. Então isso se torna latente, por exemplo, nas negociações do gás da Bolívia, ou agora de Itaipu e assim por diante. Então e cria uma distância entre a dimensão local e a dimensão central. Também outro problema é a descontinuidade das políticas públicas. Então, se você teve no início do século XXI um esforço de transformar a fronteira numa fronteira cooperação, com uma agenda do PDFF, programas como Escola Intercultural de Fronteira, o Cisfronteira para atender a população fronteiriça, uma governante do mesmo partido descontinuou todos os programas. Então, como é que você vai criar envolvimento da sociedade em ações pontuais se não há permanência, se não são questões de Estado? Ao contrário, aquelas questões de segurança, como o CISFRON, entre outras questões de defesa, tem uma permanência. Além do mais, se percebe, por causa daquela desconhecimento e preconceito, a fronteira como
simplificações de problemas complexos como tráfico de drogas, de armas, assim por diante, não enxergando a dimensão local. Então, você pega um problema como o caso de tráfico de drogas. Se você tem pessoas que se submetem a transportar por R$50 um tablete de maconha, uma quantidade de cocaína, R$50. Quer dizer, se não há oportunidade de trabalho e as pessoas se aceitam trabalhar por R$50 para o tráfico, não adianta você ter satélite, Vant, entre outras coisas. São uma dimensão que precisa ser colocada. E por último, a falta de governança e a falta da participação da sociedade. Quem pega, por exemplo, os relatórios do TCU sobre as políticas de fronteira, e mesmo do CISFROM, e agora mais recentemente o caso de Itaipu, é muito difícil para ver onde o dinheiro foi gasto, como foi feito, como se faz o devido accountability. Muitas vezes investimentos têm outros interesses ou atende um outro tipo de integração, como uma integração mais voltada para o mercado, ou outros interesses, como a Lava Jato, infelizmente, mostrou que boa parte da inserção afeta e tem um grupo determinado que sai vencedor disso, que não necessariamente são interesses mais republicanos. Sim. Nesse caso, a manutenção, né, essa inexistência de políticas que a gente chamaria de Estado e não políticas de governo, qual o efeito delas para a manutenção ou o aprofundamento das assimetrias econômicas e desigualdades sociopolíticas entre esses países? Porque uma das coisas que você aponta nos seus estudos é que a região de fronteira tem um grande potencial de cooperação e integração que pode depois refletir em integrações políticas mais aprofundadas. Então, essa problemática de instabilidade, talvez entre as relações ou entre governos e esses esforços conjuntos em áreas de fronteiras, como eles impactam, né, para o desenvolvimento da integração entre os países e, ao mesmo tempo, quais são as oportunidades que a gente pode encontrar nas áreas de fronteira que poderiam ser levadas para uma integração, por exemplo, mais ampla entre os países e não ficar somente nessa área de fronteira ou entre prefeitos, como você falou para a gente? Boa pergunta. A assimetria tem um papel importante nas relações transfronteiriças, seja em problemas globais, como migrações, refugiados, meio ambiente, seja no dia a dia, como o turismo de comércio, seja os estudantes brasileiros que estudam medicina nos países vizinhos e assim por diante. Assim, a redução de assimetrias, elas podem, junto com temáticas sociais, desempenhar um papel muito importante na integração, dando substância à integração, não sendo apenas uma integração comercial, ou uma integração que ela pode, numa crise econômica, se romper, uma mudança de um governo para o outro. Então ela pode criar um cimento muito forte, como na Europa, como a própria evolução das 13 colônias para os Estados Unidos, e assim por diante. Então, esse esforço de redução de assimetria, ele é importante, ele é necessário. Tá? O mercado não supre tudo. Se no início do século XXI houve um esforço de colocar essa temática no centro do debate de integração, seja com o jornalismo pós-liberal, seja com o papel de instituições como o FOSEM, o Instituto Social do Mercosul, para fomentar ações que reduzam essa assimetria e, com isso, criar um sentimento de integração, oportunidades, entre outros, isso não existe mais, tá? Como a gente já comentou, temática de segurança, uma outra integração comercial que favorece grandes conglomerados, que favorece algumas dinâmicas comerciais multinacionais em detrimento a outras, elas precisam ser repensadas. Então, sem a dimensão social, a integração física novamente fica sem substâncias e os problemas se agravam com o narcotráfico, entre outros. Mas por que integrar? Por que reduzir a simetria? Porque cria oportunidades. Se você pega os mercados, por exemplo, no caso brasileiro de manufaturados, onde que ele vai ser vendido? Vai ser vendido na China? Não. Vai ser vendido nos Estados Unidos, na Europa? É muito difícil. Vai ser nesses países vizinhos. A construção do investimento externo brasileiro na região também é algo importante para esses países. Eu vejo isso como oportunidade. É um mercado muito latente, muito com um potencial de gerar de spillover, de transbordamento enorme, de ganha-ganha, muito mais do que eu ficar brigando com a Argentina ou eu ficar brigando. Então, assim, separados nós somos muito fracos, juntos nós podemos muito. Bom, perfeito, professor. Então, só uma última pergunta, então.
Você falou, né, agora, juntos nós podemos muitos, né? Uma das grandes problemáticas que a gente tem em âmbito de fronteira também é a troca de informações entre países. Como que a gente poderia, talvez, ultrapassar essa barreira para que nós juntos pudéssemos crescer juntos? Entendo. A primeira questão é compreender o outro. Talvez criando centros bilaterais, estimulando essa troca de informações, fortalecendo os comitês de fronteira, estabelecendo laços de fato permanentes, políticas públicas conjuntos, colocar no centro de debate as cidades gêmeas, que é lá que ocorre integração de fato, reduzir as burocracias. Não, se você quiser investir na faixa de fronteira, a burocracia é muito maior, então reduzir essas burocracias, criar fundos de redução de assimetria, atrelar políticas bilaterais, multilaterais. Tudo isso vai criar o quê? Confiança. Ao criar confiança, você começa a estabelecer, trocar informações. Então, uma das questões, por exemplo, você obtém uma série de informações com sistemas, seja via INPE, seja via CISFRON, seja por vários órgãos. Eles próprios não se conversam e não se articulam. Você teria uma otimização de recursos, um ganho de escala e uma estratégia de valorização. Cito um exemplo. No caso de segurança e fronteira, a Força Aérea Brasileira, o Exército, compraram um tipo de drone, um tipo de VAND. A Polícia Federal comprou um outro tipo de VAND. Depois de algum tempo utilizado, a Polícia Federal descobriu que ela não tem como fazer a manutenção desse tipo de VAND. Só que, como não era do mesmo modelo que a aeronáutica, ela não tinha como fazer a manutenção. Então você gastou milhões no aparelho que fica parado. Também é mudar questões de que assuntos são complexos. Você pensar desenvolvimento social e econômico como uma forma de gerar segurança. Tá? Você criar alternativas. Então, no comércio do contrabando e do descaminho, por exemplo, em Foz do Iguaçu, existe uma estimativa que varia entre 25 e 40 mil pessoas trabalham nessa rede produtiva, se é que a gente possa chamar de rede produtiva. Se eu não criar oportunidade para essas pessoas, o contrabando e o descaminho vão ser. Se eu não mudar e junto com outros países, como Uruguai, Paraguai, Bolívia, discutir questões de lavagem de dinheiro, isso não vai afetar. Isso não vai ter uma grande resolução. A gente precisa parar com a ideia de que simplificar questões que são de fato complexas e pensar o mundo e a integração de uma forma interdisciplinar e complexa. Muito obrigado. Novamente agradeço o convite e estarei sempre aqui quando precisar. Nós que agradecemos, professor. Então, falamos aqui com o professor Tomás Espósito Neto e o Observatório agradece a presença dele.